Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates, né? E vamos dar continuidade à programação da semana, né? Essa semana que está bastante conturbada, né? Por conta, né? Do número bastante altíssimo de mortos por conta da Covid-19, né? Ontem a gente teve mais de 1.700 mortos e muito provavelmente esse número vai aumentar para hoje, né? Não tenho exatamente propriamente dito o número de mortos que tem, né? Mas provavelmente vai ser infelizmente vai ser um número bastante altíssimo. Enquanto isso, né? Apesar dos governadores, né, terem decretado a volta da linha vermelha, né, aqui em São Paulo, que se viu, né, que a escola vai continuar aberta, né? E então isso reforça a necessidade da gente conversar um pouco mais sobre esse tema que nós tínhamos trabalhado, né, anteriormente, né, nas 2 semanas passadas, né, embora eu pretenda, né, na programação dessa semana falar de outras coisas também, né? Mas acho que é importante reforçar esse debate que é fundamental, né? Principalmente nesse período que nós estamos vivendo. Então, para isso, vamos fazer um esquema um pouco diferente. Em vez de trazer um professor propriamente dito, né? A gente resolveu conversar a situação da reabertura das escolas na visão de uma trabalhadora da educação, né? De outro setor, né, que é a Natália Santos. Natália, antes da gente começar, então, sem muita enrolação, que eu já falei demais, por favor, se apresente. Então, meu nome é Natália, né? Eu sou funcionária da educação aqui na cidade de São José dos Campos, sou agente educadora. Além disso, eu faço parte da comissão dos agentes educadores daqui, São José, e também sou diretora do Sindicato de Servidores Municipais, né? Então, assim, eu já tenho uma história tanto na educação quanto na luta também dos servidores municipais. Sim, então podemos começar, né? Natália, eu sempre faço a pergunta básica para todas as pessoas que estão tratando sobre esse tema. Eu queria que Tá? você falasse também como anda a situação das escolas, né, municipais, principalmente nessa época de pandemia. Bom, eu posso dizer que ela anda problemática, né? A gente sabe que a educação ela é essencial realmente, ela é, assim, necessária para o desenvolvimento da criança. Porém, na atual situação que está, a gente acha que ela não está sendo eficaz, né? Tanto, não só eu digo como educadora, mas eu digo como profissional da educação como um todo, né? E quando a gente sabe que o agente educador, que o professor ele está atuando é para o desenvolvimento da criança, independente da faixa etária. Então, quando você tem um momento, né, de pandemia, onde as crianças não conseguem estar nas escolas todos os dias, onde não tem o contato físico, né, que é uma das bases para o desenvolvimento na educação infantil, ele se torna até assim, como eu posso dizer, ineficaz, né? Porque como que uma criança vai uma vez ou 2 vezes na semana e consegue ter um bom desenvolvimento? Então, por esse lado, a gente já vê que ela não está sendo eficaz, não está sendo, assim, boa mesmo, né? Não tem como a gente dizer que mesmo com um retorno reduzido, ela está trazendo boas qualidades, né? Boas coisas aos alunos e aos professores. Sim. Natália, você trabalha como agente escolar, né? Eu acho que eu acho que o agente escolar hoje, né? Eu também fui professor, cumpre um papel fundamental, né? Inclusive para fazer com que a criançada respeite tente respeitar os protocolos de segurança, ainda que a gente sabe toda a problemática que isso tem em questão do retorno. Está sendo Uhum. fácil? Está sendo difícil? Como que está sendo a carga de trabalho, lidar com isso? Então, eu vou até começar, né, pedindo desculpa, porque assim, eu tenho muita coisa para falar mesmo, né?
como parte da comissão, eu pedi para todos os educadores, porque aqui no município são muitas unidades escolares, então, assim, o que acontece em uma unidade não acontece em outra, então tem muitos casos específicos, então eu vou tentar dar um geral sobre toda a situação. A princípio, a gente tem unidades que não têm os itens necessários, né, para ter essa preservação da vida. Então, tem muita escola que não tem álcool gel, tem muita escola que não tem o álcool 70%, tem muita escola que não ofertou avental aos educadores, né, porque eles precisam, né, principalmente os da educação infantil, pegar no colo, fazer a troca, e esse tipo de contato não tem como você manter um distanciamento de 2 metros de cada um. E além disso, quando você está falando da educação infantil, você está falando de crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, é uma faixa etária que você não tem como controlar muito. Eles vão se abraçar, eles se abraçam, eles se beijam, né? Eles não ficam 100% do tempo com a máscara, além de muitos alunos que estão em processo de diagnóstico, sabe aqueles alunos que estão esperando um diagnóstico de autismo ou de outra singularidade, uma singularidade como essa, que por terem essa característica, não usam também a proteção, né, a máscara. Então, assim, está sendo uma situação muito complicada, não só para os funcionários, mas também para os alunos, porque existe toda uma questão específica, até depois, se você quiser, eu falo especificamente assim, de pontos de que tem ocorrido em várias unidades de alunos de determinadas situações, mas que, assim, de forma geral, não tem material suficiente, os alunos que estão indo não estão aproveitando, né, pedagogicamente falando, essas aulas, porque o aluno, tanto do infantil como do fundamental, ele precisa do contato também para se desenvolver, né? E nem mesmo o calendário, né, de, de matérias, né, de conteúdo programático, não está sendo dado para se justificar esse retorno. Está sendo algo muito assim, para enganar, sabe? Assim, mas está tendo aula, mas está tendo isso. Então, assim, a gente está vendo que isso, de forma geral, não está acontecendo, não é uma coisa assim que está funcionando, né? Não está sendo funcional. Essa é a palavra que eu posso dizer. Sim, e como que você avalia, né, essa postura, né, do Felício, na questão da reabertura, né? Porque antes da gente começar a fazer a nossa entrevista, eu li, né, que o Felício, diferentemente, por exemplo, do Dória, ele vai manter, né, o comércio aberto, né? Como que você avalia e como que você avalia a relação do Felício com a educação? Olha, sendo bem sincera, né, com a experiência que eu tenho de sindicato, o Felício ele nunca foi aberto a discussões com os servidores da educação, né? Até no início do ano ele falou que a educação é essencial e tudo mais, mas a gente já tem um histórico de muitas tentativas de conversa, de discussão, que ele nem mesmo recebia os funcionários, né? Então, assim, como parte do sindicato, eu posso falar isso com certeza. Até em 2018, a gente fez uma greve dos agentes educadores, estava em peso, em frente ao Paço Municipal, tentamos um diálogo e não fomos recebidos. Então, assim, já é uma coisa do partido, eu posso dizer. Quanto à reabertura, para mim, de verdade, é só uma politicagem. Ele está tentando mostrar que ele quer manter, sabendo que ele não vai conseguir. A gente está vivendo o momento mais crítico da pandemia até hoje, né? A gente não tem como negar isso. Exatamente como você falou no começo, o número de mortes em 24 horas é o maior, é o recorde até então, né? E com certeza vai mudar agora, vai aumentar cada vez mais. E ele está tentando deixar São José, porque está com níveis, né? Assim, como que eu posso dizer, níveis estáveis, como uma cidade que não está passando por nada disso. E a gente sabe que não é isso. Por mais que São José esteja com níveis bons de ocupação da UTI, de números de casos, esteja reduzindo, a gente sabe que São José é a capital do Vale do Paraíba. Outras cidades, outros municípios dependem disso. E mesmo com pouca ocupação, a gente sabe que tem fila nos hospitais, a gente sabe de tudo que acontece, né? Vê que tem muita gente que não está conseguindo se internar, muita gente não está conseguindo ter
leitos, não só da Covid, mas de outras coisas. Então, assim, a gente não pode só garantir que a gente está estável, vamos continuar. Para mim, é pura, assim, imagem mesmo que ele quer passar, de, olha, estou tentando salvar o comércio, mas o Dória não deixa. Para mim, é essa a visão que eu tenho das atitudes que ele toma. Sim, ele tenta, mano. Eu, desde no ano passado, né, eu vejo que ele sempre tenta manter um diálogo com o comércio e principalmente com um setor mais, inclusive, pode se chamar de bolsonarista, né? Como que você vê isso? É exatamente isso. Ele tenta estar no meio termo, né? Agradar os que, vamos dizer, trazem mais lucros para a cidade. Eu não acho que isso seja errado, até porque a cidade precisa, né, de investimento, precisa ter comércio, precisa ter empresas, mas para você ver de todos os momentos que ele está sendo a favor, né, vou colocar entre aspas, a favor dos comerciantes, ele está sendo contra, por exemplo, os donos de adegas, né, que é um outro ponto. Também são comerciantes, mas que ele colocou toda a culpa do fluxo em cima dos adeptos. Então, assim, são coisas que fogem. Para ele, né, eu entendo isso, que para ele o comerciante bom é o comerciante que não venha da periferia ou que não traga, assim, vamos dizer, coisas, culturas da periferia. São aqueles que, né, ele até falou na live hoje, que eu vi dele falando que ele vai entrar na justiça contra o fechamento, que ele é a favor do comerciante que tem um comércio na garagem de casa e tudo mais, só que a gente vê que as ações deles não são essas, né? Tanto que ele barrou tanto os donos de adegas e tudo mais, que muitos perderam o seu ponto, muitos tiveram que mandar vários embora. A gente sabe que tem todo um problema, todo um processo dos fluxos, das aglomerações e tudo mais, mas ele não age da mesma forma com alguns empresários do que age com outros. Então, essa é a minha visão da situação, né? Sim, pode-se dizer então também, né, que o Felício tá digamos assim, na fase amarela por lobby, porque eu vi que, né, que o São José tinha voltado para a fase vermelha, né, aí, né, são tantas cores também que a gente até embaralha, né, mas assim, eu vi que São José estava na fase vermelha, aí, né, houve protesto de comerciantes, aí voltou para trás. Pode dizer que isso é meramente, então, pressão por lobby? Eu acredito que no começo do ano, quando ele fechou, realmente a gente estava numa fase difícil. Acho que foi até uma boa decisão, porque outras cidades não estavam, né? E tanto que agora estão começando a fechar. Eu acredito que as 2 semanas que a gente ficou na fase vermelha, que possibilitou da gente hoje estar estável. Que a gente estava subindo, subindo, subindo. Se não tivesse ficado na fase vermelha, talvez hoje a gente já tinha esgotado. Só que eu entendo que esse lobby, né, que você disse, seria mais essa questão de, por exemplo, abrir as escolas. Para mim, isso é puro lobby. Por quê? Para os pais não está sendo bom. Que pai que acha que um filho saindo de casa e uma vez na semana ele está aprendendo, ou que facilita a pessoa trabalhar, o filho saindo 1 ou 2 vezes para ir para a escola. Né? Então, aí a gente já vê que a abertura da escola ela não está sendo boa para os pais, para os alunos. A gente vai ver o conteúdo programático. Muitos professores eles não estão conseguindo seguir o conteúdo que a criança deveria aprender nesse período, porque cada dia vai uma criança, não são as mesmas crianças, então você dá a mesma aula várias vezes na semana, né, para alunos diferentes. Como é que você vai dar continuidade àquilo? Porque o número de alunos não diminuiu. Diminuiu o número da frequência deles, mas a quantidade, se eu tinha 40 alunos antes, eu continuo tendo 40 alunos. E agora eu tenho menos aula para dar todo aquele conteúdo. Sem contar que o conteúdo juntou, né? Eles pegaram o conteúdo de 2020 e de 2021 para dar em um ano só. Então, para mim, isso é puro lobby, assim, ó, mostrar para ficar bem na mídia, vamos dizer assim, ó, na mídia não, São José está ótimo, está estável, está tendo aula, está tudo perfeito, não tem fila de ocupação, não tem nada, está tudo maravilhoso, mas na prática não é essa, né? Tanto que até na live que ele fez, falando de como seria todo o retorno das aulas, ele passou uma lista linda de processos lá que seriam feitos e tudo mais, e infelizmente eu posso listar um a um que não está sendo feito, não está sendo cumprido e que assim, no papel estava lindo,
mas que na prática não funciona. Sim, você falou, né, das particularidades de cada escola. Você conseguiria entrar um pouco mais nesse debate? Claro, claro. Bom, vamos lá então, né? Eu até anotei, porque assim, eu recebi muita coisa mesmo, né, dos agentes educadores, então eu achei melhor anotar. Né? Além do fato, né, claro, de terem a falta de equipamentos, de álcool gel, os agentes educadores eles foram orientados a não utilizar o álcool 70% para fazer a limpeza dos brinquedos e dos pertences das crianças. No entanto, eles foram também alertados a fazerem kits individuais. Então, cada criança vai ter o kitzinho dela, com lápis de cor, com canetinha, com tudo que a criança tem que usar para não ter o compartilhamento. O problema, você vai fazer esse kit e não tem onde colocar o kit. Cada professor teve que se virar. Então, assim, eu tenho lá um kit com 10 canetas, 10 lápis de cor, 10 tubos, e eu não tenho nenhum plástico, nenhum pote, nada que eu possa reservar aquilo. Então, eu posso juntar tudo e colocar dentro do armário, que vai dar no mesmo, no final das contas. Tá o nome da criança lá, mas vai dar no mesmo. Esse é um dos casos que tem acontecido. Agora eu vou falar um caso específico de uma criança, né, que eu recebi. Essa criança, ela é autista, né, ela vai para a unidade escolar, ela está indo 2 vezes na semana. Os pais têm recebido a orientação de que, por ser autista, ela é de risco, mas a prefeitura não pode negar receber a criança. E aí, tudo bem, responsabilidade do pai de enviar a criança. Essa criança, além de ir para a unidade escolar, né, pública, 2 vezes por semana, ela está indo todos os outros dias, e no período contrário, para uma escola particular. Então, imagina o percurso de contato que essa criança tem, porque ela já é uma criança que não usa máscara. Ela é uma criança que ela precisa do contato. É uma criança que você precisa pegar no colo, que você tem que colocar a fralda, que você tem que dar um banho. E essa criança está indo em 2 escolas durante a semana, né? Pela necessidade da mãe, do pai, tudo mais, eu entendo isso, mas correndo o risco de transmitir ainda mais uma doença, né? Até porque as crianças são assintomáticas, a gente não sabe até que ponto está ou não está com a doença. Então, esse é um outro ponto também. E a outra coisa que tem acontecido muito, no início, né, quando retornou às aulas, há 2 semanas e meia atrás, tinha todo um protocolo a ser seguido, né? Além dos kits individuais, as crianças elas não entrariam atrasadas, as crianças elas não seriam medicadas caso tivesse alguma febre nem nada, porque a orientação era: vamos ligar para os pais que eles têm que pegar, né? Porque febre é um dos sintomas do Covid. Teria que ter tanto o equipamento de proteção profissional, os pais não poderiam entrar nas unidades sem máscara, teria que ter o tapete sanitizante na entrada das unidades. E aí eu volto. As crianças estão entrando atrasadas, sim. As crianças estão sendo medicadas nas unidades, sim. Os pais não estão indo buscar as crianças quando elas têm febre, encaminham crianças doentes, encaminham crianças quando a família está em quarentena, em isolamento. O tapete sanitário que tem em todas as entradas, tem apenas na entrada dos pais, ou seja, os funcionários, quando entram na unidade, não têm a possibilidade de sanitizar os calçados. O que mais que eu posso contar? Tem tanta coisa aqui. Bom, a princípio é isso. Ah, sim, outra coisa muito importante que não tem acontecido. O prefeito ele deixou bem claro durante a live, né, sobre a reabertura das unidades escolares, que o funcionário que tivesse qualquer tipo de doença não, de particularidade, que fizesse de comorbidade, na verdade, que fizesse ele estar dentro do grupo de risco, ele teria garantido um local longe do contato da criança para poder trabalhar. Isso não está funcionando, pelo menos não com os agentes educadores. Quem tem esse local em distanciamento das crianças são os professores. Eles, sim, estão trabalhando, né, os que têm comorbidade, separados, sem contato com a criança. Porém, o local separado das crianças é a sala dos professores, onde, entre uma aula e outra, um professor que tem contato com a criança
entra lá e acaba tendo contato com ele. Ou seja, a transmissão pode ocorrer da mesma forma. Já os agentes educadores foi informado que a gente não tem, né, direito a esse trabalho remoto, até porque a gente trabalha direto com a criança, diferente do professor, né? A gente trabalha o dia inteiro em contato direto com a criança, porque a gente, né, faz exatamente os cuidados da criança e, por conta disso, a gente tem que trabalhar direto com o aluno, não tem esse distanciamento. E quem tiver comorbidade tem que fazer o quê? Assinar um termo dizendo que você se responsabiliza caso você pegue a doença ou, se você quiser, você adianta férias. É simplesmente isso. Então, assim, tudo que foi falado não existe. O que existe é isso. Você se responsabiliza caso você se contamine e, se você não quiser trabalhar, você pede adiantamento de férias. Lembrando que os agentes educadores é um cargo muito rotatório. Então, tem muitos agentes educadores que têm menos de 3 anos, né? Que ainda estão no estágio de, de probatório. Então, eles não têm essa possibilidade de simplesmente pegar férias e deixar, né? Porque se eles pegam férias, eles são descontados e são mandados embora depois. Então, são muitas coisas assim que têm acontecido que a gente vê que, assim, é absurdo esse retorno. No final das contas, é um absurdo. Sim, e eu queria que você falasse um pouco, né, do que o sindicato vem fazendo, né, em relação a isso. Então, como do sindicato, né, a gente tem levantado muitas dessas questões e questionado o prefeito. Como eu disse, o Felício, desde o antigo mandato dele, ele simplesmente ignora. A antiga secretária, que era Cristine De Angelis, ela era um pouco mais acessível no começo. Ela teve algumas conversas com a gente, mas depois, no final, nos últimos 2 anos do mandato, ela já nem respondia mais os nossos ofícios. E este ano não está diferente. A gente teve poucas oportunidades de conversa direta com o secretário de Educação. O Felício ele já deixou bem claro que toda e qualquer manifestação, né, contrária à gestão dele, né, ele até falou na rádio ano passado que são questões de grupinhos de professores sindicalizados, né? São grupinhos. Ele ele não dá credibilidade para a nossa categoria, né? Muito menos para os que lutam a favor. E assim o sindicato tem feito tanto ações na justiça com relação a esse termo de responsabilidade. O sindicato já tem feito de professores, de educadores, de profissionais da educação como um todo, que não aceitam assinar esse termo e que entram na justiça, né, exigindo esse afastamento das crianças. Isso já foi feito também. E outras coisas quando acontecem itens, ocasiões assim específicas, né? Unidade tal, não sei se você tem acompanhado, mas houve uma denúncia numa escola de que os profissionais não tinham local para ficar na hora do almoço, porque a cozinha era muito pequena, eram mais de 100 funcionários, como é que todos iriam almoçar no mesmo caminho? O sindicato foi lá para questionar, foi fazer a denúncia, só que assim, o prefeito, ele não autoriza a nossa entrada, né? As escolas escolhem, né, como mostrar, a história que vão mostrar, né? Então a gente acaba tendo uma atividade reduzida. A maior, assim, eu posso dizer, o que o sindicato mais consegue, mais tem efetividade mesmo, é na justiça, infelizmente, porque a gente não consegue ter diálogo para ter acordo com essa gestão. Sim. Eu fiz uma entrevista com uma professora daqui de São José, foi uma entrevista que aconteceu numa sexta-feira. Uhum. É importante falar isso, né? Eu queria que você desse a sua opinião, né, enquanto diretora do sindicato, que ela acha que o sindicato poderia fazer mais no sentido de organizar a luta, né, e não ficar apenas, né, nessa disputa, digamos assim, jurídica, né, com a prefeitura, esse cabo de guerra, né? O que você acha em relação a isso? Olha, eu posso falar com muita propriedade sobre isso. Eu entrei na prefeitura em 2014 como agente educadora e eu fui atrás porque eu não me conformava com como era o cargo.
As ADIs, é um cargo extinto, faz o mesmo trabalho que os agentes educadores. E as ADIs já estavam na luta pela redução da carga horária há mais de 20 anos e não tinha conseguido. Eu achava isso um absurdo. Como que não consegue, gente? Como que o povo não se reúne? Como que o povo não vai atrás? Pois bem, desde 2014 eu estou nessa mesma luta. Eu já participei de greve, já participei de manifestação, já fui de escola em escola entregando coisas. O problema eu vou falar pela minha categoria, porque ela meio que resume as outras. Porque se você vai para uma de professor, dos enfermeiros, para o que for, é isso que acaba acontecendo. O servidor público não entende que o sindicato é feito de servidores públicos. Nós somos 36 diretores no sindicato. É uma diretoria colegiada, são de várias áreas. Porém, nós representamos mais de 10 mil funcionários, se não me engano. Acho que até mais se contar os aposentados. Só, desculpa interromper, 36, né? Você diz de todas as categorias que o Sindicato de Servidores representa. Exatamente. 36 de todas as categorias. Então, tem agente educador, tem professor, tem enfermeiro, tem merendeiro, então é tudo. Tem guarda municipal, tem um monte de categorias. São 36 de 8 mil. Aí a gente vai fazer uma reunião, vou falar sobre a minha categoria. A gente tem 500 agentes educadores. Vamos fazer uma reunião para marcar uma manifestação, dia tal, de não sei o quê. Sabe quantos aparece de 500? 10, 12. Aí, quando você vai fazer uma manifestação grande mesmo, não, amanhã todo mundo na frente do paço, vamos lá, vamos movimentar, aparece 5. A gente sabe, né, até pela história do Brasil, a gente não conquista nada no diálogo, né? A gente conquista na luta. E a luta, nessa questão, tem que ser, vamos falar, tem que ter força, tem que ter volume, tem que ter pessoas. Quantas vezes eu fui em atos do sindicato, da categoria inteira, de toda a prefeitura, todos os cargos, e tinha 2, 3 pessoas fora do sindicato. Nem estou contando os diretores, tá? Vamos tirar os 36 diretores. Quantos que tinham? 5, 6. Assim, é uma coisa muito complicada. Eu entendo perfeitamente essa questão que a professora tenha dito, até porque de fora é exatamente isso que a gente vê. A gente questiona, mas por que o sindicato não faz nada? Mas por que não faz isso, não faz aquilo? Eu posso listar para você isso hoje, não, mas assim, eu tenho todo o histórico da luta dos agentes educadores, a gente tem uma página no Facebook, tudo que a gente faz está lá. E assim, a gente já conseguiu que a lei fosse aprovada, a gente já conseguiu falar na época do Carlinhos, a gente já foi falar com o vereador, a gente já foi falar com várias pessoas e aconteceu o quê? Nada. Porque o povo, ele perde uma batalha e desiste da luta, sabe? Aí começa a questionar, mas descontaram meu salário, mas não sei o quê, mas eu perdi uma hora disso, mas não sei. Então, assim, o povo, infelizmente, não entende que a luta ela é constante. Desde que eu entrei para a prefeitura, né? Eu entrei na prefeitura em 2014, então eu entrei para o sindicato 2017. Não, 2016, enfim, faz pouco tempo. Pouco tempo depois eu já estava lá no sindicato. E assim, o povo tem medo de ser sócio do sindicato, porque acha que vai ser perseguido, que acha que vai ser não sei o quê. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falei para os agentes educadores e eu repito até hoje. Se você faz seu trabalho bem feito, você não tem que ter medo. Se de lá, das 8 às 17, você está fazendo seu trabalho, está fazendo tudo, você não tem por que ter medo de ser sócio do sindicato, você não tem por que ter medo de ir numa reunião do sindicato, você não tem por que ter medo de ir na frente do passo, sim, e lutar pelos seus direitos. Só que as pessoas têm medo de perseguição, têm medo de perder ponto, e pior, elas se contentam com muito pouco. Existem muitos funcionários que trocam uma luta de anos, né, um ganho que seria para toda a categoria, por um dia de folga. Sabe? Mas a minha diretora é boa, ela me deixa folgar, ela me deixa sair mais cedo, ela me deixa... Então, assim, as pessoas elas não veem a luta como algo delas. Elas veem do coletivo, mas a responsabilidade é sempre dos 36 que estão lá no sindicato. Elas não veem que aquilo é uma luta dela também. Então, esse é uma questão que prejudica muito a luta do sindicato. Nathalie, e como está o trabalho de base do sindicato? E você falou uma coisa, eu fiquei um negócio na minha cabeça. Na POS, né, eu fui representante escolar
né? Acho que de quase todas as escolas, né? Que eu passei, né? Todas não, né? Mas assim, uma boa parte das escolas, né? E, ou seja, era um modo tá onde o sindicato, né, teoricamente, liga, né, com o chão da escola, né? De trazer trazer os problemas do sindicato para as escolas e a escola trazer os problemas das escolas para o sindicato, né? E aí eu faço uma pergunta, como que funciona essa relação no Sindserv, né? Eu sou de fora, né? Uhum. E que é importante frisar isso. Em relação à professora, é assim, até onde que me consta, a professora é atuante, sim, né? Você acha mesmo, né, já complementando a pergunta, que poderia, sei lá, eu fico com uma sensação, vou desabafar agora. Eu fico com uma sensação, né, que os sindicatos, né, perante esse período conturbado, né, que nós estamos vivendo, que poderia, né, dar uma radicalizada mais, né? Você não acha que está precisando dar uma radicalizada mais? Tá. Então, Guilherme, eu vou te fazer a pergunta, eu nem vou te responder, eu vou te fazer uma pergunta. A pergunta que eu fiz para os agentes educadores há umas 2, 3 semanas atrás. Se trabalhar no meio de uma pandemia, sem condições mínimas de, né, se proteger, não faz com que o funcionário queira fazer greve, o que vai fazer? Me diz, o quê? Porque eu posso ir lá na frente do passo, eu posso ir lá, né, e reclamar sozinha, né? Vou levantar lá o meu megafone e ficar lá 10 horas reclamando pro Felipe. Felipe vai olhar para minha cara e vai dar risada. Se for 10, ele vai olhar para minha cara e vai dar risada, do mesmo jeito. Se for 20, 30, ele ainda vai estar rindo. Agora, se forem uns 500 agentes educadores, que é o que eu sei que existe, os 500 se recusarem a trabalhar um dia e forem para frente do passo, porque eles não estão tendo condições mínimas de segurança no seu local de trabalho. Agora, eu te falo, o sindicato, realmente, o sindicato, como eu disse, são 36 diretores, a gente continua atuando. Eu, atualmente, quando eu estava no sindicato, como uma diretora liberada, eu ia nas unidades escolares, a gente ia avaliar cada denúncia que acontecia, recebia os servidores lá no sindicato. Hoje em dia, realmente, o atendimento está reduzido por conta da pandemia, porém, os grupos dos sindicatos têm funcionado, a gente tem feito denúncias tanto pelo site, entrando em contato, ligando, a gente está levantando, inclusive, uma lista de escolas com contaminação dos professores. Então, assim, eu acredito de verdade que é muito, muito, muito fácil colocar a responsabilidade de uma coisa que eu também tenho responsabilidade no outro. O sindicato tem muito que melhorar? Claro que tem. Tem sim. Assim como eu te questiono, se uma situação de pandemia não faz a pessoa mover um dedo para lutar pelos seus direitos, não é de todos, né? É de todos também, mas pelos seus próprios direitos, o que eu sozinha, como diretora do sindicato, vou conseguir? Me fala. Mas aí eu fico. A última pergunta para encerrar esse bloco, para a gente prosseguir a nossa conversa, né? Por Uhum. que você acha que as pessoas hoje não estão se movendo? Não é de hoje, não. Eu não acho que não é de hoje. Começa assim. Eu acho que a gente está numa situação tão crítica, social e financeira, que a gente não consegue ver os problemas de maneira assim para frente. A gente só vê o imediato. É bem aquela coisa assim, como é que eu vou guardar dinheiro para amanhã se eu preciso comer hoje? Então as pessoas elas acabam se contentando com poucas coisas que dão no dia do que contentar com toda a luta. Tanto que, se eu falar para você que eu falo no grupo, gente, tem escola que não tem álcool gel. Ah, pelo menos na minha isso tem. Então as pessoas elas não conseguem entender que hoje tem na dela, mas que amanhã pode não ter. Você entende? É uma questão muito assim individualista mesmo. Eu vejo dessa forma. Pode-se dizer que então existe uma crise de consciência, né, chamada consciência de classe, né, que o pessoal gosta de falar. Ah,
Mas isso daí a gente já vê pela situação atual do nosso país, né? Situação política e tudo mais. Acho que eu nem preciso dizer isso, que há uma grande crise, né, como fala, de identidade de classe, né? De você se identificar qual classe você realmente é. Até porque muita gente, muito servidor comemorou o cancelamento do pagamento da contribuição obrigatória ao sindicato. Só que no sindicato de servidores nunca teve contribuição obrigatória. Só contribui quem é sócio. E o povo comemorava e falava assim: vocês nunca mais vão ter o meu dinheiro. Enfim, né? É a pessoa que realmente não conhece a situação que vive. Porque no final das contas, quem está lutando por eles são os sindicatos. Sim. E agora, prosseguindo a nossa conversa, retorno seguro, né? Só com vacina? Na minha opinião, É. sim. Sim, só com vacina. Não tem como garantir um retorno seguro sem vacina, pelo menos na educação pública. Pela questão estrutural mesmo. Não tem como você garantir que todos os alunos estão tendo, primeiramente, a educação dentro de casa para que possam chegar na unidade e ficarem de máscara o dia inteiro, que entenda que não possam ter o contato, que a gente está lá para auxiliar. Isso já tem que vir pronto, né? Tem esse primeiro ponto. Tanto que muitos pais vão à escola sem máscara, né? Então já começa aí. Segundo ponto, os professores, querendo ou não, é uma classe de risco, assim como os caixas de supermercado, os motoristas de ônibus. Para mim, o retorno seguro, tanto na educação como em várias outras áreas, só vai ser mesmo com a vacina, porque ela pode garantir, né, entre aspas, né, pode dar mais segurança, né, do não contágio, porque a gente vê, né, até tem uns comentários que falam assim, mas só tá morrendo gente com mais de 60, mais de não sei quanto, mais de não sei o quê. Mas a gente sabe que não é verdade. Eu mesma perdi uma amiga com 34 anos. Então, assim, a gente vê que está muito mais perto da gente do que a gente pensa. E, infelizmente, enquanto não tiver uma, uma segurança, né, ou um tratamento, assim, que a gente diga, olha, né, igual da gripe, ó, só tomar isso, 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 e pronto, você está bem dentro de 10 dias, é só a vacina mesmo. Sim. E qual que é a expectativa, né, da categoria, né, em torno da questão da vacina? Olha, eu já não posso responder como categoria. Eu acho que, assim, claro, que todo mundo está querendo muito que seja o mais rápido possível, né? É importante deixar isso bem claro. A gente não é que a gente não quer trabalhar, até porque a gente não parou de trabalhar, né? A gente não ficou simplesmente em casa fazendo nada. Tanto os professores quanto os agentes educadores estavam indo todos os dias às unidades escolares para trabalhar durante o ano passado e continuaram este ano. A diferença é o contato com a criança. Uma coisa é você cuidar do seu corpinho, outra coisa é você cuidar do seu de mais 20, de mais 30, de mais 40. Então é uma coisa muito complicada. Então, assim, claro, todo mundo quer que haja vacina para todos o mais rápido possível. Infelizmente, a gente não tem como garantir que isso vai ser rápido, né? Mas a expectativa é essa, que seja mais rápido. Já eu, particularmente, acredito que até o final do ano a gente ainda não vai ter uma vacinação, assim, significativa que dê um retorno seguro. Essa é a minha opinião pessoal. E sim, e eu queria que você falasse para o público que estiver assistindo quem são os responsáveis por conta disso, de não ter uma vacinação expressiva. Você quer que eu fale isso? Pode falar, você que é entrevistada. Posso falar? Posso falar assim na cara? Bom, para mim é bem assim, né? O Bolsonaro, por causa de toda a questão da forma que ele está agindo na aquisição das vacinas, né? Para mim é muito óbvio isso, né? E eu não vou mentir, não. Eu acho que tem muito jogo político ali para dizer que o Dória está ótimo, nossa, ele está resolvendo tudo e não tem ninguém por trás. Então, e sem contar que tem outra coisa que impacta muito. Por que que as pessoas não estão fazendo isolamento, né? Por que que não está tendo investimento social, não é? Eu acho que isso que é uma das coisas que a gente precisa questionar bastante. Porque é muito fácil você falar para uma pessoa fique em casa quando você não dá possibilidade dessa pessoa se sustentar. Então, eu acho que tem isso também que está contribuindo não só,
né, pela falta de vacina, mas pelo aumento de casos. Claro que tem muita gente curtindo, tem muita gente viajando, tem muita gente indo pra balada, mas eu acho que esses pontos a gente já pode descartar, né? Assim, se a gente tivesse pessoas sendo recebendo, né, que fosse um auxílio, que fosse cestas básicas, se tivesse uma coisa assim que auxiliasse mesmo, para que elas ficassem em casa e se manter seguras, o contágio seria muito menor e talvez a gente poderia até pensar em um retorno seguro antes de ter a vacina para todos. Sim. Prosseguindo a nossa conversa, Uhum. a gente, você falou um pouco, né, e falou bem em relação à questão do governo Dória, né? Se diz que o governo Dória quis ficar bem na fita e tudo mais, né? É, E só que ao mesmo tempo ele está encabeçando, né, a reabertura das escolas do ponto de vista do Estado, né? é. E isso mostra um caráter demagogo e pode-se chamar assim também de negacionista do governo do Dória? Então, eu acho que a questão ali é mais uma briga de egos. Sabe quando você, antes dele decretar a abertura, os professores já estavam falando que iam ter muitos casos, que iam fechar as escolas, que muita gente ia morrer, e ele estava ali negando. A partir do momento que abriu, né, tanto que eu me lembro muito bem, no primeiro dia de aula, que o secretário da Educação estava numa escola lá da capital falando, imagina, a adesão à greve foi baixíssima, tá tudo ótimo, tudo perfeito. E uma semana depois já tinha escola fechando, já tinha professor, infelizmente, que morreu, contaminado, surtos. Aqui em São José já teve surto. Então, eu acho assim, é bem a questão, né, estilo Felício, né, de ficar bem na mídia, mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? Até o secretário da Educação falou numa matéria, eu não sei se eu li hoje ou se eu li ontem, quando o secretário da Saúde falou que o ideal era não ter o retorno das aulas, ele falou que a questão nem era o contágio, era que os professores que estavam querendo que não estavam querendo trabalhar. Então, assim, ele coloca os servidores públicos de forma geral como um bando de vagabundo que não quer trabalhar, né? Quando na verdade a preocupação é outra, porque o contágio está acontecendo. O crescimento, independente de você, né, ir para a escola na esquina da sua casa, você pegar 2, 3 ônibus para ir para a escola, você está percorrendo a cidade. Então, o contágio acontece, né? E aí a gente coloca para os pontos, né? Já, por exemplo, já que, né, vamos manter a segurança em todo o trajeto, por que que os ônibus não estão sendo mais limpos, né? Por que que tem lotação no ônibus, né? Eu tenho que me proteger, né? Mas ao mesmo tempo, o governo não me dá essa proteção que eu preciso. Então, para mim é muito essa coisa assim de ficar bem mesmo na mídia. Não vou dizer que ele seja totalmente negacionista, porque ele está sendo, vamos dizer, melhor que o governo federal em muitos pontos, mas não vou dizer que seja perfeito, nem nada desse tipo. É tudo mídia para mim. Marketing. Essa é a palavra, marketing. Então, pode-se dizer, né, que o Dória é correto afirmar que está preocupado muito com 2022? Ah, com certeza. Na minha opinião, sim. É isso que ele está pensando, né? O Bolsonaro, já não sei se ele está pensando nisso, mas grande parte está pensando nisso, sim. Antes de novembro, né, que teve a eleição para prefeito, a preocupação era a eleição de novembro. Agora que passou, agora o foco é 2022 e vamos lá, né? É isso que eles estão pensando agora, eu tenho certeza. Sim. E como que você avalia, né, o papel da mídia, né, nesse processo de reabertura? Cara, eu preciso falar a verdade para você, né? Eu sou agente educadora, mas a minha formação é jornalista. Eu também sou jornalista. Então, assim, para mim é bem complicado analisar essa questão. Eu acho que existem mídias e mídias, mas eu sempre acreditei naquela mídia mais social, que trouxesse a informação de verdade para a pessoa, né? Então, eu acho que esse seria o papel ideal. Bem aquela historinha de, olha, estou te mostrando como é, o que que é de verdade, para você tomar a sua decisão, mas essa aqui é a verdade. Eu acho que esse é o papel. Porém, entrou todo o dinheiro, marketing, né? Entra as campanhas eleitorais, entra os anúncios do governo, entra dinheiro, e aí a gente já não pode mais dizer que toda e qualquer
mídia está sendo verdadeira com o espectador, né? Então, eu acredito, eu, como jornalista, acredito que o papel da mídia seja esse, de passar informação, né, de formar pessoas, né, formar pensadores, para que elas mesmas tomem a decisão, mas que seja claro. Só que hoje em dia a gente já vê que a possibilidade de você encontrar uma notícia falsa, né, ou distorcida é muito maior do que você encontrar uma matéria de verdade, né? Até pela possibilidade de ter internet, TV e tudo mais. Então, fica complicado. Mas, para mim, a mídia tinha que ser isso, ter um papel social. Natália, queria que você falasse mais um pouco, né, em relação ao em relação aos agentes. No ano passado, os agentes estavam nas escolas e eu queria que você falasse, o público estavam fazendo o quê? Exatamente. Os agentes educadores, junto com os estagiários e os professores, estavam na sala de aula, né? A gente sabe que os estagiários e os agentes educadores, eles têm um trabalho direto com os alunos, né? Então, o trabalho deles é auxiliar na comida, auxiliar no banho, na troca, nas atividades. Porém, durante o ano de 2020, a gente estava fazendo o auxílio ao professor, de desenvolver atividades pedagógicas, gravar vídeo, né? Tudo que foi feito nas aulas online foi feito em conjunto com os agentes educadores. Em algumas unidades, os agentes educadores, por exemplo, nas unidades de escola de ensino fundamental, são os alunos maiores, o número de agentes educadores é reduzido. Então, esses agentes educadores auxiliavam na entrega das marmitas, auxiliavam na correção de provas que eram feitas, de atividades, auxiliaram também na organização do ambiente, por exemplo. Muitas escolas decidiram organizar as salas de leituras, né, fazer todo o cadastramento de livros. Então, os agentes educadores, eles continuaram trabalhando normalmente no ano de 2020. Sim, mas tudo isso que você falou, né, não seria o papel do agente educador, né? Na verdade, né, em 2011, quando o Eduardo Cury fez esse novo plano de carreira, ele deixou os cargos muito abertos, muito amplos. Então, quando você vai ver lá na descrição dos cargos, né, no que ele pode ou não pode fazer, é um cargo muito amplo. Então, assim, os agentes educadores podem, desde fazer cadastro de aluno na secretaria, né, a cortar a unha das crianças. Então, assim, é uma coisa muito ampla. Ele é responsável por muitas coisas. Então, assim, quando você vê, inclusive foi uma assim, excelente sacada do Eduardo Cury fazer isso, porque todos os cargos do plano novo, eles são amplos nesse sentido. Por quê? Para ter até o reaproveitamento. Porque quando eu pego, por exemplo, você, que é da saúde, e coloco num gabinete, coloco numa secretaria, você ainda pode processar a prefeitura pelo desvio de cargo, né? Você vai, trabalha, e depois você sai, você ainda pode processar. Agora não, porque agora muitos cargos são tão amplos que você ainda tem a possibilidade de trabalhar dessa forma também lá e estar exercendo seu cargo, entendeu? Sim, nós estamos vendo, né, os professores da rede estadual, né, na chamada greve sanitária, ainda que tenha alguma discussão em relação dessa greve, né, que inclusive você pode acessar, para quem estiver assistindo o nosso vídeo, nos vídeos, né, que foram produzidos, né, inclusive um deles foi uma discussão com o próprio deputado Gianazzi, que é em torno da questão da greve sanitária. Mas, enfim, o que eu queria perguntar é qual que é a sua avaliação, né, em relação à greve sanitária que diversos professores de diversas categorias do Brasil, né, principalmente no estado de São Paulo, estão fazendo. Tá. Aí agora você tem que me esclarecer. Eu não acompanhei exatamente este termo, greve sanitária. Você pode me esclarecer o que seria essa greve sanitária? Ah, sim, né? De acordo com a POS, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, né, a Uhum. greve sanitária seria, né, os professores ficarem em casa, trabalhando de maneira remota e não se recusando a ir para as escolas. Ah, tá, Ou entendi. no caso que a escola não permitir fazer isso, né, o professor paralisa de fato. Uhum. Então.
Assim, falando eu da rede municipal, a educação do município que teve a aula de forma remota, ela foi feita toda das unidades escolares, né? Até que na penúltima live que o secretário da Educação falou, que o pico de contaminação entre os professores foi em setembro, quando não tinha alunos nas unidades escolares, só professor. Então, assim, independente disso, os professores já estavam correndo o risco de ir até a unidade para ter, né, para desenvolver as atividades remotas. Na época, o sindicato era totalmente a favor do trabalho em home office, né, teletrabalho. Por quê? Porque além do professor ir até a unidade para prestar esse trabalho, não tinha computador para todos, não tinha internet para todos, não tinha equipamento, né? Então, assim, era toda uma burocracia. E outra coisa que a gente defendia muito era a reciclagem dos outros funcionários, por exemplo, dar treinamento sobre cuidados com autismo, de primeiros socorros para os agentes educadores, para quando retornasse, imagine só, vamos retornar às aulas agora. Você sabe como cuidar de um aluno que tenha, sei lá, engasgado? Eu vou falar para você. Eu entrei em 2014 na prefeitura, faz 7 anos, e até hoje eu não tive um treinamento de primeiros socorros. Trabalhando com crianças de 0 a 5 anos na educação infantil. Entendeu? Então, assim, esse momento de pandemia poderia ter sido muito melhor aproveitado, tanto para a reciclagem dos funcionários, quanto para a preservação da vida. Quando eu falo de greve sanitária, eu sou a favor, sim, do trabalho remoto, né? Para todos, inclusive, todos que têm a possibilidade e os que não têm também, porque eu não acho que só porque você não pode fazer uma coisa que você tem que fazer, vamos dizer assim. Por exemplo, as merendeiras. As merendeiras da Secretaria da Educação, elas são de um cargo extinto, até porque todas as cozinhas das escolas foram terceirizadas. Então, elas vão para as unidades escolares para, quando tem aula, contar o número de refeições, né? E fazer anotações de quem faltou, de quem não faltou. Eu entendo perfeitamente que essas pessoas precisam trabalhar, até porque elas estão recebendo. Só que você não acha que, no sentido que nessa situação, as merendeiras, a maioria já tem mais de 50 anos. Elas já são um cargo antigo, elas já estão em comorbidade. Você acha que obrigar esses funcionários a ir para a educação, né, ou a se responsabilizarem pelo contágio que talvez elas tenham, não é desnecessário? Pensando que na rede toda deve ter umas 15, 16 merendeiras. Então, eu vejo assim, é possível o teletrabalho, tá? É possível, sim. E, para mim, seria até assim mais lógico um teletrabalho na situação que a gente está, até para reduzir o número de contágio da cidade como um todo. Sim. Você consegue falar um pouco, né, como está a situação das categorias, né, que o sindicato do Sindserv representa, tirando, né, os trabalhadores da educação, dá um panorama geral? Aí eu já não tenho muito como te ajudar, porque realmente a gente, apesar de sindicato, a gente representa todas as categorias, a gente tenta, assim, direcionar aos que têm mais conhecimento, né? Então, assim, eu tenho mais conhecimento dos profissionais das unidades escolares, que são os agentes educadores, os professores, as merendeiras, os secretários das escolas, esses é os que eu tenho mais conhecimento. Se eu falar para você da saúde, eu não tenho como te falar muito, né? Então, eu conheço pessoas que trabalham na saúde, inclusive muitos falam para mim, Natália, tá feio, a gente não tá no pico, mas assim, tá aumentando o número de pessoas com contágio, né, com Covid. Mas assim, eu não tenho como te dizer exatamente como está cada um. Um das categorias, por exemplo, que é super afetada pelo Covid, né, são os agentes de combate à endemia, porque eles têm que ir de casa em casa verificando a questão da dengue, né, da dengue, de escorpião e de outras doenças, além dos animais que são abandonados, que acabam indo lá também para o local do trabalho deles. Então, assim, são categorias que com certeza estão passando por dificuldades também durante essa pandemia, né? Assim como os motoristas de ônibus, os cobradores, os caixas de supermercado, a gente sabe que não é uma coisa assim específica da educação,
A gente sabe que existem muitas categorias que estão, né, colocando sua vida em risco todos os dias, mas assim, a gente precisa entender que daí é onde volta aquele ponto lá atrás, no individualismo. Eu criticar a sua categoria não vai me fazer ganhar nada, nem vai te fazer perder nada. Se a gente se unir e lutar pela mesma coisa, talvez a gente ganhe algo. Então, eu acredito assim, não adianta nada eu falar, mas o professor não faz isso, mas o motorista não faz aquilo. Então, assim, se a gente se reunir como trabalhadores, né, porque nós somos da classe trabalhadora, se nós, como trabalhadores, nos reunirmos, a gente pode conseguir muito mais do que ficar cada um lutando por si mesmo, né? Sim, e você conseguiria me falar um pouco, né, do número de contágios em relação nas escolas? Como que está essa situação concretamente? Quantos professores, Olha, funcionários foram eu vou. contaminados, né? E Uhum, eu posso falar para você sim, vou até abrir aqui no meu celular, porque a gente faz um levantamento, né, diário, né? A gente divulga a lista que a gente tem e muitas pessoas entram em contato com a gente. É importante dizer que essas pessoas elas entram em contato com a gente de forma anônima, porque a orientação da Secretaria da Educação é de abafar os casos, é de não divulgar. Tanto que hoje mesmo saiu no Vale que o prefeito está analisando, teve acho que 25 casos, né, de acordo com a Secretaria da Educação, são 25 casos de Covid que foi feito, que tem registrado pelo prefeito, sendo, se eu não me engano, 10 de alunos e 15 de professores. É isso daí. Agora, com relação a. Deixa eu só abrir aqui. Com relação ao levantamento do sindicato, que é feito da mesma forma, como eu falei para você, é feito pela, né, pelo aumento, pelo número de. Ai, desculpa. Pelo número de denúncias que a gente recebe, os casos são outros. Deixa eu só localizar aqui, para eu passar para você certinho. Eu não estou achando. Aqui. Então, tá aqui. Esse levantamento saiu ontem, tá? São 44 casos de contaminação. Aí a gente tem 20 professores já contaminados, 3 profissionais da educação que testaram positivos, 10 alunos que também tiveram a doença e 11 casos suspeitos, que dá todo esse total de 44 casos. Aí aqui eu tenho escola por escola que tem algum caso. Esse daqui é o levantamento de ontem, só hoje, né? O que eu já sei que entraram mais 10 casos. Mas eu não tenho como te dizer de hoje, porque ainda não fechou. Mas aí eu vou falar assim por cima algumas escolas. O Palmeiras Santana, o Valdemar Ramos, Antônio Palma Sobrinho, Terezinha de Menino Jesus, essas são as EMEFs, tem outras. Aí tem EMEI, que é Febrônio, Padre Rubens, Jardim Morumbi, professora Denise Prates Fernandes Rocha. Aí tem IMI, que são as creches de período integral. João Lopes, de Meia, Joana Matar, tem NEI, enfim. No site do sindicato, no site e também no Facebook, tem toda a listagem lá. Então, eu vou passar. Esse é o número que a gente tem fechado de ontem. sim, e essas escolas, assim, elas sequer foram fechadas, né? Não tem Não, testagem, nada para a categoria? não. Não. Até ano passado foi uma luta muito grande para a gente conseguir os testes. E, assim, depois que foi feito o teste, o prefeito disse que era o mínimo e tudo bem. Hoje em dia, né, a gente solicitou novamente que fossem feitos testes em todos os profissionais antes do retorno, até para nenhum, né, assintomático retornar, mas não foi feito. E hoje, quando retorna, não tem. Qual a orientação da Secretaria da Educação? E isso você encontra até nas matérias dos jornais falando. A orientação é que os funcionários que não têm nenhum tipo de sintoma continuem trabalhando normalmente. Os que tiverem sintoma, que procurem uma UPA ou o hospital para fazer o teste. Agora eu te digo, a gente não tem assintomático? Isso não existe, né? É uma coisa assim absurda. Não existe. Aí, quando você vê que os números, os casos estão aumentando, a gente sabe que não é o contaminado que está transmitindo, né? Até porque se hoje eu descobrir que eu estou com a doença, eu não vou mais trabalhar, vou ficar de quarentena, vou ficar em isolamento.
Mas e os outros que nem sabem que estão contaminando? Então, assim, são casos muito, muito sérios, que não são nem discutidos, nem cogitados na educação. Sim. Natália, estamos aqui chegando no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, eu quero agradecer, né, você por ter aceitado o convite. Eu acho que foi uma discussão muito boa, né, uma discussão importante. Reforço aqui, né, né, para quem estiver nos assistindo, que embora, né, tenha bastante conteúdo no canal em relação a respeito do termo da reabertura das escolas, é uma discussão que, em pleno cenário caótico como nós estamos vivendo, acabou de sair, né? Inclusive, o número de mortos hoje foi 1.910, Mais um recorde. bateu o recorde, infelizmente. Esse debate tem que ser feito assim de uma maneira bastante, digamos assim, forte, né, para poder enfrentar, inclusive a pandemia, inclusive o canal, como todo mundo sabe, né, tá numa campanha de processo em defesa da vacinação, né, e essa luta dos professores e dos trabalhadores da educação é fundamental, né, inclusive para esse processo acontecer. Então, eu quero agradecer e passo para as considerações finais. Eu que agradeço o seu convite. Na verdade, eu gostaria até de esclarecer que toda a questão do retorno das aulas, né, a gente entende que é uma coisa muito problemática, que envolve vários setores, né, tanto a preservação da vida como o retorno em si. E a nossa questão como agente educador, né, a nossa preocupação é que, por mais que a gente se cuide, por mais que a gente tente cuidar das crianças que estão vindo, todo o protocolo que está sendo, né, assim, que foi criado, infelizmente ele não está sendo seguido na prática. E no final das contas, a orientação da Secretaria de Educação isso já foi comprovado pelos diretores, de que se tiver um surto, se tiver contágio, a culpa vai ser dos funcionários. Então a gente critica, a gente questiona, porque a gente sabe que não é só a minha responsabilidade, a responsabilidade de todos de manter o ambiente seguro. Então, é isso que a gente quer, condições mínimas, né, pelo menos, de sobrevivência neste período tão conturbado. Sim. Então, Natália, mais uma vez, muito obrigado, né? Eu que Muito agradeço. obrigado você que estiver assistindo esse vídeo, né? Infelizmente, não dá para, né, digamos assim, deixar batido. Eu quero mais, acho que é importante reforçar, quero lamentar, né? Os 1.910 mortos de hoje e também, né, assim como quero lamentar também as mais de 250 mil vidas perdidas, né, por conta do coronavírus, né, aos familiares e amigos das vítimas, a condolência do canal Mesa de Debates, né, e reforçar da necessidade de se enfrentar tanto contra o governo federal, governo negacionista, governo e genocida, né, e também enfrentar contra os governos estaduais que não são uma alternativa ao bolsonarismo e ao Bolsonaro propriamente dito, né? Fazendo essa consideração, né? E então, Natália, quero agradecer mais uma vez, né? E está encerrado mais uma entrevista do Mesa de Debates. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Curtir esse vídeo no YouTube, curtir outros vídeos no YouTube, compartilhar no Facebook, curtir o vídeo no Facebook e seguir a gente no Instagram. Fiquem atentos que amanhã teremos mais entrevistas do Mesa de Debates. Até a próxima, pessoal. Fui!